Olá, boa noite para você. Você está aí? Bem-vindo, bem-vindo, bem-vinda a mais uma noite em que vamos falar a respeito dos anjos. Então você que nesse momento está acessando essa live, pede para que seu anjo esteja ao seu lado. Tudo bem? Então, boa noite. E vamos rezar, porque só assim a gente consegue ter uma noite de live cheia dos dons de Deus. Você reza comigo? Então vamos lá. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com essa luz, que é essa que hoje vai nos guiar nessa live. Fazer com que nós apreciemos retamente todas as coisas, todas elas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com essa luz, enviai o vosso Espírito Santo, para que eu tenha discernimento e sabedoria para falar. E você que está aí, tenha discernimento e sabedoria para escutar e que seu anjo da guarda esteja do seu lado. Deus, através do Espírito Santo, que nós estejamos com os anjos, fazendo uma corrente de paz, de dons, de alegria, de saúde, de amor, de fraternidade cristã. Amém? Amém você? Deixa eu ver aqui se aparece quem entrou, né? Se aparece aqui. Talvez apareça, talvez não. Às vezes não aparece. Não, ainda não entrou aqui. Mas você que está aí, me diga. Me diga se o áudio está bom. Escreva aí. O Wilson está tomando conta. Ele é o cameraman. É o Wilson. O que eles estão falando? O áudio está bom? É? Tá? Vai falar daqui a pouco. Tô falando aí sim. Então tá bom. Então vamos lá. Vamos pedir para São Miguel Arcanjo, para ele interceder junto a Deus por nós, para ele estar aqui, hoje que nós vamos falar de batalhas, hoje que nós vamos falar de vitórias. Então vamos. São Miguel Arcanjo, defendei-me no combate. Seja o meu refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordendo-lhe Deus instantemente nos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo a perder das nossas almas, a perder da sua alma, a perder da minha alma, que nesse momento todos eles estão sob o domínio de São Miguel Arcanjo. Amém? Então, está bom. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Queridos, vamos ver se eu consigo que apareça.
Não está aparecendo nada aqui. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu não consigo acessar no computador, tá bom? Então, quem vai fazer aí comentários com vocês é o Wilson, até que apareça algo aqui, certo? Então vamos lá. Você que está aí, hoje eu vou falar de algo muito forte. Vou falar da batalha, quando a gente se vê totalmente num deserto de fé, por causa de várias condições que humanamente a gente passa. Não existe um ser humano que não passe por uma batalha espiritual, corporal. E eu vou falar sobre isso hoje. E é claro que eu vou pegar a Bíblia primeiro. Mas antes de pegar a Bíblia, eu quero falar para você o que tem no catecismo, e eu estou batendo nessa tecla todos os dias para que você guarde essa certeza que o anjo, que na verdade, né, o anjo vem de mensageiro em hebraico. Então, o nosso mensageiro, a ponte entre Deus e nós, né, eles são dotados de inteligência. Vocês lembram que nós falamos disso no primeiro dia? E eles são dotados de vontade. E eles são criaturas pessoais. O que quer dizer isso? Eles são nossos. Vocês já imaginaram isso? Um anjo que tem vontade? Já imaginaram? Vocês já pararam para pensar que o nosso anjo, ele é absoluto em vontade, mesmo sendo um mensageiro. Então Deus manda mensagem através dele, ou a gente manda para Deus. Mas o anjo tem vontade, e disso nós vamos falar sempre, ou pelo menos nas lives, né? A gente vai falar sobre esses anjos. Eu entrei novamente aqui para ver se eu vou conseguir acessar o meu perfil. É uma luta? É claro que é. Mas a gente luta sorrindo, a gente não luta xingando, porque ao sorrir você louva a Deus. Isso eu falo muito no livro também. Eu acho que vocês sabem disso. Então vamos aqui. O livro de Tobias. É claro que vocês sabem, que vocês conhecem. Então Tobias, ele já estava muito triste, porque ele queria sepultar os mortos. E ele já tinha perdido muitos familiares, mas Tobias, ele resolveu ficar ali na varanda pensando em tudo que estava acontecendo, porque nem mesmo se sepultar os mortos ele estava conseguindo. E ali na varanda caíram excrementos dos pardais, e esses excrementos o deixaram cego, porque caíram nos olhos dele, né? E ele ficou cego durante 4 anos. E nesses 4 anos, quem tomou conta deles foram os irmãos dele, principalmente um irmão chamado Aicar. Só que esse irmão dele mudou-se para outra cidade e ele ficou sem ter quem fizesse a manutenção da alimentação, né? Suprisse
o que ele necessitava. E a esposa dele, ela estava muito revoltada com tudo, por causa de todas essas lutas, porque eles sempre acreditaram em Deus, sempre rezaram para Deus, eles foram fiéis. E ela falou assim para Tobias: onde estão as suas esmolas? Porque ele dava esmola na igreja, porque ele ajudava as pessoas que eram necessitados. Então, onde estão as suas esmolas? Onde está o bem que você fez? Está vendo a que ponto chegou? Então a esposa dele estava muito revoltada. E Tobias fez uma oração de súplica para Deus. Uma oração que ele entregava para Deus, o antepassado dele. Uma oração que ele falava para Deus não castigá-lo. E uma oração em que ele falava que: manda, Senhor, que eu seja liberto dessa prova. Deixa-me partir para a morada eterna. E não afastes o teu rosto de mim, Senhor. Sim, é melhor morrer do que viver, aguentando esta prova e ouvindo tantos ultrajes. Ele ouvia muitos ultrajes, muito. Ele sofria muito. E ele queria que Deus o levasse. E por incrível que pareça, no mesmo momento em que ele fazia essa oração, no mesmo momento, tá? Sara, filha de Raguel, também fazia uma oração mais ou menos do mesmo tipo. Sara, ela foi casada 7 vezes, muito bonita, só que na lua de mel, um anjo mau matava o esposo dela. E esse anjo mau, aqui na Bíblia, tem até um nome. Tem um nome dele aqui, na Bíblia, sobre esse anjo mau. E ela fez uma oração no mesmo momento em que Tobias estava fazendo essa, ela lá, muito mais longe, fazia. E eis que Tobias teve uma ideia de mandar o filho dele, Tobit, Tobit fez essa ideia de mandar o filho dele, né, para que fosse atrás de um dinheiro que ele tinha emprestado. E ele foi atrás. Só que, como Tobit estava cego e Tobias é que podia ir, Deus mandou um anjo da guarda, um guardião. Só que esse guardião, ele já veio com aquele propósito de curar Tobit da cegueira, ir junto com Tobias e arranjar um marido para Sara. E ele foi junto com Tobias. A mãe dele achou que nunca mais iria vê-lo, o pai tinha certeza que ia vê-lo, mesmo cego, né? Mesmo o pai estando cego. E nessa caminhada, o que aconteceu? Aconteceu que esse anjo que estava caminhando junto, que é São Rafael, Rafael falou para ele, na hora que ele pegou um peixe, que era para guardar as vísceras, coração, fígado, e ia servir para cura e para espantar esse anjo mau. E acompanhou Tobias até lá.
E quando chegou nesse lugar, que era bem longe, requereu esse dinheiro, ele quis casar com Sara. E é claro que os pais já falaram, ele não vai sobreviver. Só que Rafael ensinou como fazer para espantar o anjo mau. Era uma oração que eles tinham que fazer e queimar, né? Vocês sabem disso. E conseguiram que o enlace fosse feito, que Tobias não fosse morto e que, junto com Sara, ele voltasse para encontrar Tobit e a mãe. E nessa passagem, nessa volta, Rafael falou para Tobias: Tobit te espera, sua mãe também. Vamos na frente. E esse indo na frente, ele ensinou o que tinha que fazer, o unguento, para colocar nos olhos de Tobit para curar, e também ensinou o que ele era. Falou, se declarou: eu sou Rafael. E ele fala de uma maneira, deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Para vocês. Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que estão sempre prontos para entrar na presença do Senhor glorioso. Eu estive com vocês. Não foi por minha vontade, mas de Deus. Então, vocês lembram que eu falei que o anjo tem vontade? É? Então, o que Rafael falou? Ó, eu vim, mas foi vontade de Deus. Não foi por minha vontade. Eu sou um dos 7 que fica lá, junto com o trono. E a outra questão forte é que ele podia, ali logo no começo, né, já falaram a volta, né, pegou o peixe, cura seu pai, né, lá ele como anjo, ele mesmo ia exorcizar aquele anjo mau. Não foi isso. A família de Tobit e Tobias e a esposa de Tobias passaram por todas essas etapas. Então, por que às vezes nós achamos que nós não devemos passar por problemas, por dificuldades, achando que não tem um anjo do lado ou que nossas preces não estão sendo ouvidas? Foi preciso fazer uma prece para que Deus agisse, mandasse o anjo. Foi depois que Tobit fez a prece. Foi depois que Sara fez a prece. Lá, quando eles se casaram, primeiro eles oraram, para depois enfrentar o anjo mau. Então, o que precisamos entender é que mesmo que o anjo não tenha vontade, mesmo que ele não tenha, igualzinho São Rafael falou, mas quando a gente ora, Deus tem vontade, Deus manda. É isso que eu precisava falar para vocês hoje, das batalhas. Às vezes nas batalhas a gente pensa, Deus não está me ouvindo? Eu estou fazendo minha oração. Mas a gente não presta atenção nos detalhes. Um peixe, dali saiu o quê? Um unguento, saiu a cura, saiu um tipo de um incenso para poder libertar. Quando você ora, você acende uma vela, se você põe um incenso, você ora pedindo para que Deus mande um mensageiro. Tobit estava desesperado, ele pediu até para acabar com a vida dele. Sara também. Então é isso.
eu quero alertar vocês de algo que eu aprendi. Eu gosto muito do livro de Tobias, muito. Eu sempre o leio e sempre fico com um ensinamento durante as minhas batalhas, como eu estou passando esses últimos tempos. Mas eu vou falar para vocês de algumas batalhas minhas que foram muito difíceis e que eu consegui superar através da oração, do meu anjo, da comunhão e da minha vontade cristã, né? De sempre estar. Eu vou tentar novamente, vocês rezam aí e eu vou pedir aqui para o meu anjo que, se for, né, o desejo dele, eu vou conseguir ver vocês aqui. Mas se não for, eu não ficarei preocupada, porque eu aceito o que vem. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, o que eu quero falar para vocês está na página daqueles que estão lendo, né? Uma coisa boa. Isso não foi uma batalha, isso aqui foi até o meu marido que falou, fala de alguma coisa boa hoje, sabe? Porque eu falei para ele que hoje eu ia falar só das batalhas. Eu falei, não, fala, então eu vou falar. É a lata de segredos da minha avó. Eu acho que quem já leu está logo no começo. E eu falo muito disso, dessa lata de segredos da avó. E foi assim que aconteceu. Eu tinha 13 anos de idade quando a minha avó faleceu. E num quarto, gente, num quarto pequeno, onde dormíamos a minha avó, a minha irmã, eu e uma prima, assim, sazonal. De vez em quando tinha uma prima que dormia também lá, a Fátima. E ali naquele quarto, ele era muito pequeno. A gente tinha que pular de uma cama em cima da outra para chegar na última cama. E tinha um guarda-roupa pequeno, de 2 portas só, e do lado um criado mudo com uma lata, a lata da minha avó. E nessa lata, ali ela colocava tudo, e a gente via. Mas a gente nunca abriu aquela lata antes dela falecer. A gente sabia que ali ela colocava muitas coisas. Colocava terços, colocava medalhas, colocava dinheiro, colocava cravo. A gente sabia, a gente via ela colocando. Mas nós nunca mexemos na lata da avó. Até que ela faleceu. E quando ela faleceu, eu falei, a lata da avó, eu fiquei olhando. E eu peguei aquela lata, coloquei, era a lata do biscoito Jacareí. Eu coloquei a lata perto, abri a tampa. A hora que eu abri a tampa, tinha um cheiro tão gostoso, eu falo que é cheiro de vó. Cheiro de cravo, canela e coisas velhas. E ali eu fui tirei muita coisa. Terço de caroço de azeitona, sabe? Notas antigas, moedas. E tirei também a fita do apostolado de oração. E junto com a fita, a hora que eu peguei aquela cruz que vai na fita, me deu uma vontade enorme de ficar com aquela cruz. E eu lembro que eu falei para o meu anjo, eu quero muito essa cruz, mas essa cruz não é minha, eu tenho que deixar na lata, porque é minha mãe que vai decidir o que fazer com tudo isso. E deixei lá. Então, agora, vamos lá para uma das últimas páginas, tá? Vamos aqui. Eu marquei aqui, ó, tá tudinho marcado. Vamos lá. Que é estar no presente, página 201. E aqui eu falo que lá em Goiás, aí eu estava morando em Goiás quando eu escrevi, inclusive a crônica, tá? Da lata da avó, quando eu estava escrevendo em Goiás, tá aqui. Então a crônica tá aqui, tá no livro. Então eu coloquei que lá em Goiás, né, existem latas iguais àquelas da minha avó.
que ela tinha no quarto, o mesmo tamanho, a mesma tampa, a única diferença é que as de hoje são galvanizadas, né? Mas que eu tenho uma memória que preenche todos os espaços, não há lugar para outra. E essa é aquela da minha avó que eu acabei de falar para vocês. Então, o que aconteceu? Eu tirei férias e vim para São José dos Campos e depois para Santa Rita do Sapucaí. Isso quando eu estava morando em Goiás. E lá, o que a minha mãe me deu de presente? Isso. Apesar da cruz de bronze que pertenceu à minha avó e estava guardada na lata velha. Isso daí foi bem depois, eu tinha 13 anos, essa cruz eu ganhei, eu morei em Goiás de 2001 a 2008, fim de 2007, começo de 2008. 2008 eu já estava saindo de Goiás. Então, a minha mãe me deu, muito tempo depois, aquela cruz. E ela está aqui, eu trouxe para vocês verem. É uma cruz pesada, é uma cruz de bronze, bem pesada, tá? É uma cruz antiga, hoje não tem mais dessa do apostolado. Eu uso muito ela. Eu pertenço ao apostolado, inclusive lá em Goiás, fui uma das fundadoras do apostolado. Eu, Ana Paula, Vinícius, Cristina. Então, aqui, eu sorri para meu anjo quando eu recebi aquela cruz. Um desejo de pré-adolescente de uma Ritelisa de apenas 13 anos de idade se concretizou em uma cruz de bronze. Eu sempre que posso uso a fita com a medalha. Quando a recebi, incentivei meus amigos do grupo de oração para reativarmos o apostolado da oração, que há anos estava extinto na cidade de Goiás. Então essa é uma história, uma das histórias em que um sonho, algo que eu queria, e eu sempre coloquei para o meu anjo, como eu falei para vocês, como eu falo hoje, eu sempre coloco para ele. E eu vou colocar agora 2 histórias de batalha mesmo. Uma que é de bastante batalha, eu vou descer. Encontro aqui que eu marquei. E às vezes as coisas somem, né, gente? Incrível. Mas eu vou achar. Tá aqui. Conhecimento angelical, tá na página 55. Eu me lembro bem que era 22 de maio, dia de Santa Rita. E eu acendi uma vela num móvel na cozinha. Eu estava fazendo almoço, mas a hora que eu liguei o gás, alguma coisa no bujão de gás, que era ali, na cozinha, dentro da cozinha, não era fora. Simplesmente eu vi a chama da vela percorrendo e indo até o bujão de gás. E o bujão de gás virou um maçarico. A minha casa, olha, isso foi nos anos 90. A minha casa ela era toda gradeada e o muro, como a gente morava num lugar que tinha muito barulho, o muro tinha 3 metros de altura e a grade também, e estava trancado com cadeado. E o fogo começou, né, a derreter o teto, a estourar os vidros, tudo que era de plástico na cozinha começou a dissolver, tudo começou a pegar fogo, o armário que era de madeira começou a pegar fogo. E nisso meu marido tentou ali salvar, ele ficou todo queimado, aqui o braço todo queimado. E eu olhando aquilo desesperada, levei as crianças para perto do portão e a gente não conseguia subir a grade, pular,
mas as pessoas na rua já estavam olhando. Mas daí a pouco, eu escutei um barulho, e nem era sirene, era só chegando um caminhão de bombeiros. E as pessoas começaram a apontar, porque na frente da casa, a nossa sala era todinha envidraçada, e mostrava o fogo lá no fundo, e a gente gritando. E o bombeiro, ele teve que quebrar o cadeado com uma chave, conseguiu entrar, mas ele não conseguia apagar o fogo. Chamou a ambulância, levou meu marido, mas ele não conseguia apagar o fogo, porque era com jato de água e a água não parava aquele maçarico. E a cozinha já estava com um buraco no teto, caindo tudo, e tudo queimado. E eu estava lá, e ele falava, a senhora tem que ficar aqui, porque nós temos que fazer o registro de tudo. Aí eles vieram com tipo numa espuma, que eles colocaram a espuma e então a chama foi diminuindo por causa da espuma e eles rodaram o bujão de gás e levaram para a rua. E ali eles soltaram e o bujão ele foi criando parecia algo branco, eu não sei até hoje o que é, ele foi, sabe? E eu ficava olhando aquilo e o bombeiro começou a gritar assim, senhora, vem aqui para a senhora ver algo. E eu entrei na cozinha. E a hora que eu entrei na cozinha era um caos. Era um caos por quê? Porque estava tudo queimado no chão, aquele tanto de água, tudo preto, queimado com água, não tinha nada que fosse intacto. Até que ele falou, venha ver aqui. E ele puxou assim onde estava, e ele falou, olha isso. E ele me mostrou que no meio daquelas cinzas, ainda mesmo com água, ainda tinha aquele vapor, sabe? Tudo queimado. Ele mostrou e falou, eu nunca vi isso na minha vida. E ele mostrou isto. O meu vidro de água benta, a tampa de plástico, é a mesma tampa daquele dia. Ela não derreteu. Está do jeito que estava aquele dia. Ela não estava com água. Então ela podia ter estourado, quebrado. Hoje tem água. Nós não saímos de casa sem antes nos benzermos com essa água aqui, sem pedir para o anjo da guarda. E ali o bombeiro me falou, eu nunca vi isso antes. Aí eu falei para ele, é a proteção do meu anjo. Ele falou, eu acredito, sabe por quê? Porque a gente nem ia passar por aqui. Nós estávamos lá, e olha, é do outro lado da vila, tá? É o mesmo lugar até hoje. Nós estávamos lá na corporação e de repente deu uma vontade de vir para cá. O motorista entrou no caminhão e falou, vamos até lá na vila, agora. E nós viemos direto para cá. E eu falei para ele, foi meu anjo. Porque enquanto eu estava aqui com as crianças, enquanto meu marido todo queimado no braço, eu pedi para ele, arranje um socorro para nós. Então, para vocês entenderem o quanto que vale uma oração no momento de desespero, pedir para o anjo ser esse mensageiro. E ele articulou lá do outro lado para um bombeiro vir. E este foi o sinal que ele deixou. Essa é uma das histórias que é da nossa vida, minha, do Wilson, que está aqui, tá? Ele, durante muito tempo, ficou com cicatriz, depois passou, não ficou mais. Mas tem uma história também que eu quero contar para vocês. E é uma história recente, que não está no livro. E talvez eu precise tirar o telefone daí e mostrar para vocês. Durante
muitos anos, a minha mãe sempre falava da devoção às lágrimas. E eu, a minha irmã Letícia, sempre fomos muito apaixonadas por essa devoção. Desde a década de 80, depois 90. E um dia eu conto mais claramente para vocês por que eu resolvi escrever um livro. Mas foi depois de 2001, ou melhor, 2000. Depois, no final de ano de 2001, junto com as irmãs lá, eu fiz o propósito de escrever a biografia. Mas eu só consegui mesmo começar em 2020. Em 2020 eu fiz essa grande pesquisa e mais todo o material que eu tinha e escrevi. Só que quando eu terminei 2021, eu em casa ainda não tinha publicado o livro, eu sonhei, ou melhor, eu tive um pesadelo. Que eu estava entrando numa igreja e a hora que eu sentei no primeiro banco, apareceu um anjo mau. E ele com a mão, ele vinha e tentava me sufocar. A mão dele parecia uma mola, os dedos enormes, ele tentava me sufocar. E ele vinha e tentava me sufocar e eu, desesperada, e ele tentava, até que veio um padre com a Eucaristia. A Eucaristia tinha tanta luz que eu não via o rosto do padre. E o padre veio com a Eucaristia perto e nisso o anjo mau desapareceu. E eu recebi a Eucaristia. E eu acordei assustada. E eu pedi para o meu anjo me livrar de tudo aquilo. Nessa época, 2020, começo da pandemia, eu, graças a Deus, consegui, durante a pandemia, ir na missa todos os dias aqui no Cônigo Gouveia, que ele celebrava para apenas 3, 4 pessoas com máscara, tudo certinho, mas ele celebrava ali, um longe do outro, então tinha que ser poucas pessoas. E eu fui à missa naquele dia 25 de maio de 2021. E eu falei para ele do meu pesadelo. Falei para minhas 2 amigas do meu pesadelo. O cônego me deu uma unção especial com óleo, conversou comigo. Eu recebi a Eucaristia e vim para casa satisfeita. Fui até o meu oratório, que era em cima do baú, num lugar específico que é um corredor de casa entre os quartos, lá no 2º andar. Me ajoelhei e falei para o meu anjo. E também pedi para São Miguel Arcanjo para que me livrasse desse pensamento, desse pesadelo, porque eu já tinha comungado e eu sabia que estava tudo bem. Então eu entreguei para o meu anjo, para São Miguel, e fui dormir. Só que eu acordei de madrugada sufocada. Eu acordei e eu não conseguia respirar direito. E a hora que eu olhava, estava tudo escuro, era uma névoa. E aquele cheiro de fumaça, eu não sabia se eu estava dormindo, se eu estava acordada, me deu um desespero. E eu pulei da cama e corri até o meu lugar de oração. E meu marido estava ali, tentando apagar o fogo. E ele estava parado, tentando apagar o fogo. E eu, olhando aquilo, sem entender o que estava acontecendo. E pegou fogo nas imagens, só uma que ficou intacta, nos terços. Os documentos que estavam no plástico, queimou o plástico em volta, mas eles ficaram intactos. E o fogo não deixava ver, por causa da fumaça, o que já estava danificado, até que nós conseguimos apagar o fogo.
de uma forma incrível. Não foi jogando água, foi soprando. E aquele fogo todo foi apagando, porque a gente não conseguia sair dali. E nessa hora que eu olhei tudo queimado, a gente não conseguia dormir, tivemos que abrir a casa toda. Eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Então nós tiramos o baú, que estava todo queimado, tiramos as imagens, tudo que estava queimado, nós nos desfazemos delas, guardei aquilo que são documentos. E naquele lugar eu comecei a lavar, porque a fumaça, o fogo, queimou toda a parede. E eu comecei a lavar e a fumaça, onde tinha fumaça, ela foi saindo, só que num lugar ela ficou impregnada. E por mais que eu lavasse, não saía. Por mais que eu fizesse, passasse tudo quanto é tipo de detergente, de tudo que vocês imaginarem, não saiu o sinal. E eu falei, e agora? Eu falei assim, já sei, eu vou pôr um armário bem grande aqui e vou tampar. Só que hoje aconteceu algo muito forte. Eu estou falando sobre os anjos. E ontem veio no meu coração uma libertação disso daí, porque até hoje isso ainda ficava muito, né, num questionamento meu. Não para o meu anjo, mas para a minha pessoa. O que eu tenho que aprender com isso? E eu comprei um outro armário pequenininho para colocar lá. E a hora que o meu marido, hoje, ele trabalhou a tarde inteira. Ele que desmontou o armário. A hora que ele desmontou aquele armário, eu vi lá, estampado na parede, aquele sinal. E eu vou mostrar para vocês, tudo bem? Então eu vou tirar aí o aparelho que está no tripé e vou subir com vocês até lá, vou mostrar e aí nós vamos terminar essa live. Eu não consegui aqui entrar para ver quem está. Você sabe quem está, Wilson? Você pode falar algumas pessoas, Wilson? Tem o Quem está? Pio de Pieletrina de Belém, o Júnior Takanashi está aí. O Júnior conhece o Livro dos Anjos, ele está lá Laudice Antônio. A Laudice. Está aí a Laudice também. é a mãe do padre Daniel. João Martins. O João Martins, que está sempre Laudice junto. também. Estamos juntas. Estamos juntas. Magda. A Magda. Então, eu vou levar vocês até lá, no andar de cima e mostrar para vocês, porque eu não consigo limpar, aquilo lá não sai. Então, o Alex, o Alex também está. Meu primeiro pensamento é, vou pintar a parede, mas eu vou pedir a opinião de vocês, se eu devo deixar ou se Bianca. Eu vou pintar essa parede. A Bianca Sanches. vai falando isso. Ana Maria Sanches. Ana Maria Sanches, querida amiga. Eu vou mudar aqui para vocês me verem, tá? Que eu vou subir. Venham comigo. Aqui eu estou subindo a escada pro segundo piso e depois eu vou abrir a câmera para vocês verem como ficou a parede. Ah, minha gatinha tá aqui. Ela sempre reza comigo. Olha, aqui tá minha gatinha, olha. Então, aqui tá a parede. Ela deita aqui, ó, para eu fazer carinho. Aqui está a parede, tá? E eu vou mostrar para vocês o que ficou de sinal. Olhem aqui. Isso. Viram? É isso que ficou de sinal. Olha, ficou esse sinal, uma cruz bem grande. Então, eu vou pintar essa parede, vou tirar isso, mas toda vez que eu vejo isso, se eu deixar, gente, ainda eu fico pensando na luta a respeito da devoção
a Nossa Senhora. Eu já passei por muitos combates. E aí? O que eu faço? Eu pinto essa parede? Isso. Uma cruz incompleta. É isso mesmo. E aí? E por mais que eu tente, olha aqui, por mais que eu tente, dedo nem, olha, não sai, sai branco até o, mas a parte preta não sai. Então eu preciso que vocês deixem aí, se eu devo pintar a parede todinha, pintar essa parede, ou se eu deixo essa cruz do jeito que tá. Tá bom? É isso. É isso que eu venho falar para vocês. É isso que eu venho mostrar. Essa foi uma grande batalha na minha vida. E é claro que a gente vence. Tá bom? Então, aqui, meu cantinho, eu vou... Aqui, eu vou colocar aqui novamente para vocês me verem, para eu ir me despedindo de vocês, tá? Porque a minha vontade é deixar essa cruz lá, mas também a minha vontade é de pintar aquela parede. O que vocês que estão aí podem me dizer? O que eu devo fazer? Jô Martins. A Jô Martins, perdi meu esposo. Jô, puxa vida, querida. Jô, meus pêsames. Essa cruz é sinal, sim. Deixar a cruz, Tamires, toda vez que eu olhar a cruz, eu tenho que pensar no sentido de vencer. É isso? Eu tenho que olhar e falar, foi uma batalha, mas está vencida? É isso, né? Então, é isso, meus queridos. Quem que se consagrou ao anjo? A Jô. Que bom, que bom, que bom. Eu venci, o que venceu, eu acho que foi meu anjo que lutou ali, porque para apagar todo aquele fogo, soprando como nós fizemos, foi algo assim que a gente não conseguiu entender depois. Eu guardo tudo que sobrou, tudo que queimou, né? Do baú, lá em cima, do baú. As imagens não, tá? Eu quero visitar Goiânia, a cada dia batalha vencida. E lá nós vamos, né? Vamos entrando nessa caminhada juntos, falando sobre o nosso anjo da guarda. É isso. Eu amanhã vou voltar aqui para falar com vocês a respeito de algumas questões bem fortes também. E sexta-feira será a última, ou amanhã será a última, não sei, a respeito dos anjos. Eu só espero, gente, que pelo menos vocês, tem 37 pessoas, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas esse daí tem 37 mil pessoas, ou essa daí tem 37 mil, Rita Elisa, não tem quase ninguém que fala com você. Eu não me importo, eu importo a qualidade. E vocês são pessoas que têm qualidade. Vocês vieram aqui, não foi à toa. O anjo trouxe vocês. E, novamente, hoje eu vou fazer uma oração especial para cada um de vocês. Tá bom assim?
Então, eu depois... É que quando a gente põe aqui no Instagram para salvar, desaparecem todos os comentários de vocês. Pelo menos no meu desaparece. Então, eu não consigo depois responder para vocês, tá bom? Eu não consigo por causa disso, desaparece. Então, se vocês depois puderem entrar no Instagram novamente, nessa live, porque aí eu vou salvar, e fazer comentários, eu respondo, mas eu preciso que vocês entrem falando se eu devo pintar ou se eu devo deixar aquela cruz, aquele sinal. Tá bom? Então, que nossos anjos conversem, que nós sejamos felizes, que as batalhas sejam vencidas e que a gente continue no caminho. Porque vocês me deram razão para vir aqui falar sobre o anjo da guarda. E isso é algo que não sai do meu coração. Eu sou eternamente agradecida por vocês estarem aí. A Rose, a Liz, a consagrar a Nossa Senhora. Tem um livro de consagração, se for Nossa Senhora das Lágrimas, se for pelo método Montfort, também tem um livro. Gente, vamos ficar unidos em oração, muito unidos. Pinte um quadro de Cristo crucificado, desenhe o Cristo na cruz para que fique na parede, sempre lhe protegendo. Gostei, gostei. Eu pensei em fazer uma moldura assim, ó, bonita do lado, sabe? Lindo, algo... Verdade, dá para fazer isso, pintar ali. Olha, que boa ideia, gostei. Você gostou, Wilson? O Wilson gostou também, acho que ele que vai pintar. Ele aqui em casa é ele que tem esse dom. Meu dom é de escrever. Fazer live também eu não tenho dom não, gente, vocês já viram, né? Mas eu vim aqui por causa de vocês, tá bom? Um beijo bem grande e que nosso anjo esteja sempre em comunicação, principalmente com Deus, e que vocês, ao abrir essa porta, nunca mais fechem, tá bom? Sejam louvados Jesus e Maria. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Um beijo para todos vocês. Ana Maria, Alex, Liz. Ai, todas vocês, todas. Antônia, São Padre Pio, que eu acho que é a Sandra, né? A Rose. Eu preciso ir embora, preciso dormir. Tchau, gente. Um beijo muito grande.